As Maldivas. Só de ouvir esse nome, a gente já imagina águas azul turquesa, praias de areia branca e bangalôs luxuosos sobre o mar. Mas este país, que é um arquipélago, é muito mais do que um cartão postal paradisíaco. É um ecossistema delicado, uma cultura vibrante e uma nação que enfrenta desafios em um mundo em constante mudança. Localizadas no Oceano Índico, a sudoeste do Sri Lanka e da Índia, as Maldivas são uma corrente de 26 atóis. Esses atóis, formados por antigos vulcões submersos, são compostos por recifes de coral e milhares de pequenas ilhas. Apenas 200 dessas ilhas são habitadas, as restantes são resorts ou ilhas desertas. As Maldivas são um lugar de beleza estonteante, mas também de uma fragilidade imensa. Suas ilhas baixas, algumas a apenas 1 metro acima do nível do mar, estão na linha de frente das mudanças climáticas. Para entender as Maldivas, é preciso mergulhar na beleza de sua natureza, na riqueza de seu povo e nos desafios que enfrentam. A história das Maldivas é profundamente ligada ao mar. Por centenas de anos, essas ilhas serviram como um ponto de encontro para marinheiros. Comerciantes árabes, impulsionados pelos ventos das monções, foram alguns dos primeiros a deixar sua marca nas Maldivas. A influência deles é evidente na língua Diverhi, que incorporou palavras do árabe, um eco das antigas rotas comerciais do Oceano Índico. No século XII, as Maldivas abraçaram o Islã. Por séculos, a nação foi governada como um sultanato islâmico. Essa história é visível até hoje nas muitas mesquitas espalhadas pelas ilhas. A Hukuru Mosque, uma mesquita do século XVII, em Malé, é um testemunho dessa rica história, como uma igreja antiga e tradicional em Ouro Preto ou Olinda. A geografia das Maldivas é realmente única. Não há outro lugar assim no mundo. Imaginem uma cadeia de montanhas subaquáticas, cujos picos são adornados com anéis de corais. Estes são os atóis, e cada um deles é um pequeno mundo em si. Em suas lagoas protegidas, vocês encontrarão águas rasas, cheias de vida. Os recifes de coral, que são como florestas tropicais subaquáticas, são a base do ecossistema das Maldivas. Eles fornecem alimento e abrigo para uma incrível diversidade de criaturas marinhas. Peixes coloridos, arraias-manta elegantes e tubarões-baleia amigáveis nadam nessas cidades subaquáticas. Para os turistas, este mundo subaquático é uma atração gigantesca. Mergulho e snorkel oferecem um vislumbre deste mundo vibrante, mas também nos lembra do delicado equilíbrio que sustenta a vida nas Maldivas. O povo das Maldivas, ou Diverhi, como eles se chamam, irradia uma calorosa hospitalidade, tão forte quanto o sol tropical de suas terras. Sua cultura demonstra uma profunda conexão com o oceano, que é como o pão de cada dia para eles. A pesca, parte de suas vidas por gerações, é a espinha dorsal de sua economia. Como dizem, peixe é vida, neste arquipélago. A música e as danças tradicionais das Maldivas, muitas vezes apresentadas em festivais, são vibrantes e cheias de cores. O boduberu, um tipo de percussão e dança, é uma expressão viva da cultura maldivana. Embora a vida moderna tenha trazido mudanças para as Maldivas, o povo Diverhi conseguiu preservar suas tradições. A hospitalidade aqui é muito importante. Os visitantes são recebidos de braços abertos e com um coração generoso. O turismo é de suma importância para as Maldivas. Os icônicos bangalôs sobre a água, flutuando sobre lagoas cor turquesa, se tornaram um símbolo de luxo e férias. Pessoas de todos os cantos do mundo vêm para cá desfrutar das praias paradisíacas, das águas cristalinas e dos pontos de mergulho que são um verdadeiro espetáculo. O desenvolvimento do turismo gerou muitos empregos e melhorou a qualidade de vida nas ilhas. Mas, como uma moeda de dois lados, também trouxe seus desafios. É fundamental encontrar um equilíbrio entre as demandas do crescente turismo e a preservação do meio ambiente. É como um malabarismo, mas essencial para o futuro. As Maldivas enfrentam uma ameaça gigante: as mudanças climáticas. Por causa da elevação do nível do mar,
causada pelo aquecimento global, essas pequenas ilhas podem desaparecer debaixo d'água. As consequências já são visíveis. As praias estão diminuindo, e algumas ilhas já foram evacuadas. O governo das Maldivas está tomando medidas para lidar com esse problema. Eles estão implementando projetos de energia renovável, como energia solar. O país também luta na arena internacional por uma ação mais decisiva contra as mudanças climáticas. O futuro das Maldivas depende de como o mundo vai lidar com as mudanças climáticas. É um alerta claro de que o que acontece em uma parte do mundo pode afetar muito outra. É super importante que a gente cuide do meio ambiente delicado das Maldivas. Os recifes de coral, que são essenciais para a vida marinha, e o turismo estão em perigo por causa da poluição e do aquecimento da água. O turismo sustentável é fundamental para a gente diminuir o impacto no meio ambiente. Estão fazendo muito para proteger a vida marinha. Foram criadas áreas marinhas protegidas para cuidar dos habitats importantes. E estão incentivando o mergulho e o snorkel de forma responsável para não prejudicar os recifes. As Maldivas são muito mais do que apenas um destino de viagem de luxo. É uma jornada para a alma, um lugar para se reconectar com a natureza, para se maravilhar com a beleza do mundo subaquático e para sentir o calor do coração do povo maldivo. Mas também é um lembrete da fragilidade do nosso planeta. É um apelo para salvar este paraíso de ilhas e também para proteger todos os preciosos ecossistemas da Terra. O futuro das Maldivas e o nosso futuro dependem disso. Gap 3. As Maldivas são, de fato, uma sinfonia de beleza natural. Imaginem um quadro de lagoas turquesa e praias intocadas, e atóis de coral que se estendem até o horizonte. Essas ilhas não são apenas pedacinhos de terra, são obras-primas de vegetação exuberante e topografia única que cativam corações e almas. Gap 2 diz: pensem nos recifes de coral vibrantes, repletos de vida marinha, onde cada mergulho é uma viagem a um mundo subaquático mágico. Em terra, as ilhas são adornadas com coqueiros balançando, densos manguezais e flora tropical, criando uma atmosfera serena e encantadora. Gap 2. As Maldivas também abrigam formações geológicas únicas. Os atóis são maravilhas naturais, moldadas ao longo de séculos, que formam uma paisagem que é ao mesmo tempo ancestral e em constante mudança. Aqui, o jogo de luz e água é mágico, com cores do sol que pintam o céu de laranja, rosa e roxo, e se refletem nas águas tranquilas. Gap 2. Essa paisagem espetacular não é apenas um deleite para os olhos, é um paraíso para a alma, um lugar onde a natureza fala com vocês nos sussurros do vento e no suave murmúrio das ondas. As Maldivas convidam vocês a mergulhar em sua beleza e se conectar profundamente com o mundo ao seu redor. Gap 2. Enquanto admiramos essas paisagens maravilhosas, é preciso entender a importância de preservá-las. Porque as Maldivas não são apenas um destino, são um testemunho vivo das maravilhas do nosso planeta, e é nossa responsabilidade protegê-las para as futuras gerações. Gap 3. As Maldivas não são apenas um deleite para os olhos, mas um verdadeiro tesouro de experiências esperando para serem descobertas. Vamos embarcar em uma jornada virtual para alguns dos locais imperdíveis neste paraíso de ilhas. Gap 2. Começaremos por Malé, a vibrante capital. Aqui você encontrará uma mistura fascinante de modernidade e tradição, com locais como o Centro Islâmico das Maldivas e o Museu Nacional. E claro, há os movimentados mercados locais. Não perca o famoso Mercado de Peixe de Malé, onde a pesca diária traz a cidade à vida. Gap 2. Em seguida, vamos nos aventurar pelos luxuosos resorts espalhados pelas ilhas. As Maldivas são famosas por suas vilas sobre a água, onde você pode acordar com o som das ondas e mergulhar diretamente nas águas cristalinas. Resorts como Soneva Fushi, Anantara Valley e Conrad Maldives Rangali Island oferecem luxo e serviço de classe mundial inigualáveis. Gap 2. Para os amantes da praia, as Maldivas oferecem algumas das praias mais bonitas do mundo. Visite a famosa Bikini Beach na ilha Maafushi,
conhecida por sua areia branca e macia e águas azul turquesa cristalinas. Ou explore a menos conhecida, mas igualmente bela, praia da ilha de Veligandu, um local perfeito para momentos de tranquilidade. Gap 2Es. Os aventureiros e amantes da natureza também encontrarão seu paraíso nas Maldivas. A Baía de Hanifaru, no Atol Ba'a, é uma reserva da biosfera da Unesco, e um ponto de encontro para raias-manta e tubarões-baleia. Aqui, snorkel e mergulho oferecem vislumbres inesquecíveis do vibrante mundo subaquático. Gap 2Es. Para uma experiência única, visite a Praia Brilhante na ilha de Vaadhu, onde o plâncton bioluminescente faz a praia brilhar à noite, criando uma costa mágica e estrelada. Gap 2Es. Seja em busca de luxo, aventura ou beleza natural, as Maldivas têm algo a oferecer para todos. Enquanto exploramos esses lugares incríveis, vamos abraçar o espírito do turismo responsável para manter este paraíso intacto para as futuras gerações. Gap 2. As Maldivas são mais do que apenas um destino. Elas são um mosaico de experiências que permanecerão em sua memória muito depois que a viagem terminar. Enquanto nossa jornada pelas Maldivas se aproxima do fim, depois de explorarmos seus lugares mais especiais, vamos agora mergulhar na rica história que moldou esta nação. A história das Maldivas é como um belíssimo mosaico de antigos marinheiros, rotas comerciais e um sultanato próspero que governou essas águas azuis. Gap 2. Por séculos, as Maldivas foram um importante cruzamento para o comércio marítimo. Antigos marinheiros da civilização do Vale do Indo, gregos e romanos, como se sabe, navegaram por essas águas, deixando para trás um legado de descobertas e trocas. A localização estratégica das Maldivas as tornou uma parada essencial para comerciantes que viajavam entre o Oriente e o Ocidente. Gap 2. A história escrita das Maldivas começa no século XII, quando as ilhas abraçaram o Islã durante o reinado do rei Dovemi. Isso levou ao estabelecimento do Sultanato das Maldivas, um período de grande prosperidade e florescimento cultural. Durante o sultanato, mesquitas magníficas foram construídas, sistemas administrativos complexos foram implementados, e a arte e a literatura floresceram. Gap 2. Entre os vestígios mais significativos dessa época está a Mesquita Rukuru Miski, também conhecida como Antiga Mesquita da Sexta-feira, em Malé, construída em 1658. Esta mesquita de coral é um testemunho da habilidade arquitetônica e da devoção religiosa dos Maldivos. Suas intrincadas esculturas e antigas lápides oferecem um vislumbre da vida espiritual e cultural do passado. Gap 2Es. A história das Maldivas também é marcada por encontros com potências coloniais. Portugueses, holandeses e britânicos, em diferentes épocas, tentaram controlar as ilhas, cada um deixando sua marca na cultura e na administração local. Apesar dessas influências, o povo maldivo preservou sua identidade única, sua língua e suas tradições. Gap 2. Hoje, as Maldivas se erguem com orgulho como uma nação independente, com uma rica herança que continua a inspirar e moldar seu presente e futuro. Ao refletirmos sobre a importância histórica das Maldivas, obtemos uma profunda apreciação pela resiliência e pelo espírito de seu povo. Gap 2Es. As Maldivas não são apenas um paraíso de beleza natural, mas também uma terra rica em histórias e um legado duradouro. Estudar sua história enriquece nossa compreensão e conexão com este fascinante arquipélago. Gap 2. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada pelas Maldivas, onde cada onda, cada ilha e cada história nos convida a explorar, sonhar e aprender. Depois de falarmos sobre a história das Maldivas, vamos embarcar em uma jornada para descobrir as ricas tradições e os costumes culturais que florescem nesta nação insular. As Maldivas são um país onde as práticas antigas se entrelaçam lindamente com as influências modernas, criando um vibrante mosaico de herança cultural. Gap 2. Um dos aspectos mais marcantes da cultura maldivana é sua música e dança tradicionais.
Bodu Beru, que significa tambor grande, é uma forma popular de música e dança que tem sido transmitida de geração em geração. Esta performance rítmica, frequentemente acompanhada por instrumentos tradicionais, é uma expressão alegre do espírito maldivano, geralmente apresentada em festivais e eventos especiais. Gap 22. Falando em festivais, as Maldivas são o lar de uma variedade de celebrações culturais que refletem a rica herança islâmica do país. Eid al-Fitr e Eid al-Adha são as festas religiosas mais importantes, celebradas com orações comunitárias, banquetes e troca de presentes. Essas celebrações unem as comunidades, promovendo um senso de união e identidade compartilhada. Gap 2S. A culinária maldivana é outra parte essencial da identidade cultural do país. A comida local está profundamente ligada ao mar, com peixes, especialmente atum, sendo um alimento básico na dieta. Pratos tradicionais como garudia, sopa de peixe, e mashuni, uma mistura de atum e coco, oferecem um delicioso vislumbre dos sabores das Maldivas. O uso de especiarias e coco na culinária maldivana reflete a influência de séculos de comércio e intercâmbio cultural. Gap 2. As práticas culturais das Maldivas também se estendem aos seus artesanatos. A arte de tecer esteiras, conhecida como tundukuná, é uma tradição preciosa onde artesãos habilidosos criam designs intrincados a partir de fibras naturais. Essas esteiras não são apenas funcionais, elas também são belas obras de arte, mostrando a criatividade e o talento do povo maldivano. Gap 2S. À medida que nos aprofundamos nas práticas culturais das Maldivas, descobrimos uma sociedade que valoriza a comunidade, a tradição e a natureza. A preservação dessas tradições é um testemunho da resiliência e do orgulho do povo maldivano, que continua a honrar sua herança enquanto abraça o futuro. Gap 2S. Nas Maldivas, cada canção, cada dança e cada prato é uma celebração da vida e uma homenagem à rica herança cultural deste arquipélago encantador. À medida que nossa jornada se aproxima do fim, somos lembrados de que a verdadeira essência das Maldivas reside não apenas em suas paisagens deslumbrantes, mas também nos corações e nas tradições de seu povo. Gap 22. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada de descoberta das ricas tradições e práticas culturais das Maldivas. Esperamos que esta jornada inspire você a apreciar e celebrar as diversas culturas que tornam nosso mundo tão especial. Vamos continuar nossa viagem pelas Maldivas, e agora vamos mergulhar em aspectos importantes do dia a dia deste país, como a moeda e a forma de governo. A moeda oficial das Maldivas é a rúpia maldivana, também conhecida como MVR. Uma rúpia se divide em 100 laari, e as notas e moedas coloridas podem ser vistas em todo o arquipélago. Turistas que visitam as Maldivas vão perceber que, embora o dólar americano seja amplamente aceito na maioria dos lugares, é sempre bom ter um pouco de moeda local para pequenas compras e para uma experiência mais autêntica. Gap 2S. Em relação à governança, as Maldivas são uma república presidencialista. O presidente das Maldivas é tanto o chefe de Estado quanto o chefe de governo, eleito por sufrágio universal para um mandato de 5 anos. As Maldivas também possuem um parlamento unicameral, conhecido como o Majlis do Povo. Este parlamento é composto por representantes eleitos de diferentes distritos eleitorais de todo o país, e é crucial na formulação de leis e políticas. Gap 2S. Administrativamente, as Maldivas são divididas em 20 atóis, cada um composto por várias ilhas. Esses atóis são subdivididos em ilhas administrativas, e cada uma tem seu próprio conselho local para gerenciar os assuntos em nível de ilha. Essa estrutura permite uma governança descentralizada, dando às comunidades locais voz no seu desenvolvimento e funcionamento diário. Gap 2S. Entender a moeda e a governança nas Maldivas nos dá uma visão mais completa de como este arquipélago incrível funciona no dia a dia. É uma mistura de governança moderna e valores tradicionais, refletindo o caráter único do povo maldivano. Gap 2S.
Obrigado por se juntar a nós nesta exploração detalhada da moeda e da estrutura administrativa das Maldivas. Fique conosco enquanto continuamos a desvendar mais aspectos da vida neste fascinante paraíso. Os habitantes das Maldivas, também conhecidos como Diveri, possuem uma cultura antiga e única, profundamente ligada ao Oceano Índico. A maioria vive na capital, Malé, mas muitas outras ilhas são habitadas por comunidades que vivem em harmonia com a natureza. A vida nas Maldivas gira em torno da comunidade e das tradições. A pesca sempre foi uma parte vital da vida nas Maldivas, e você ainda pode ver barcos de pesca tradicionais, chamados doni, no mar, no início da manhã. Esses barcos, geralmente construídos à mão, demonstram a habilidade e a maestria náutica dos habitantes, um conhecimento passado de geração em geração. A família é o pilar da sociedade maldiva, e as atividades comunitárias são muito comuns. O jantar é o momento em que as famílias se reúnem para conversar e desfrutar de refeições como garudia, uma sopa de peixe servida com arroz, limão, pimenta e cebola. A hospitalidade é uma característica marcante, e os convidados são frequentemente recebidos com calor e iguarias tradicionais, como redicá, pequenos salgados fritos. As Maldivas também são conhecidas por seus festivais coloridos. O mais importante desses festivais é o Eid al-Fitr, que marca o fim do Ramadã. Durante este período, a comunidade se reúne para orações, banquetes e várias apresentações culturais. Outro feriado importante é o Dia da Independência, que celebra a vitória de Muhammad Takurufanu al-Awzam sobre os portugueses em 1573. A música e a dança tradicionais são partes integrantes da cultura maldiva. O boduberu, um tipo de música com tambores e cantos rítmicos, é frequentemente apresentado em eventos sociais e celebrações. Os ritmos vibrantes e as melodias emocionantes do boduberu refletem o espírito e a resiliência do povo das Maldivas. Em relação ao vestuário, os habitantes das Maldivas usam roupas leves e confortáveis, adequadas ao clima tropical. Os homens geralmente usam um mundu, um tipo de sarong, com uma camisa, enquanto as mulheres usam um vestido tradicional chamado libaas, frequentemente decorado com belos bordados. Apesar da rápida modernização e do aumento do turismo, o povo das Maldivas permanece profundamente conectado às suas tradições. Seus costumes, estilo de vida e tradições exibem uma fusão fascinante de passado e presente, tornando as Maldivas um paraíso não apenas por sua beleza natural, mas também por sua rica herança cultural. Quanto mais exploramos as Maldivas, mais percebemos que a verdadeira essência desta nação insular reside em seu povo. Seu calor, resiliência e tradições tornam as Maldivas um lugar verdadeiramente especial e amado. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada pela vida e costumes do povo das Maldivas. Fique conosco enquanto continuamos a explorar essas ilhas deslumbrantes. Nas Maldivas, uma nação abençoada com belezas naturais e uma rica tapeçaria cultural, encontramos uma mistura única de métodos de trabalho antigos e novos. Embora o turismo seja o maior empregador, com muitos trabalhando em hotéis e resorts, as raízes da nação permanecem firmemente plantadas em suas profissões tradicionais. A pesca continua sendo uma parte vital da vida maldiva. Por gerações, os maldivos viveram e prosperaram do Oceano Índico. Todo amanhecer, os dones tradicionais, barcos de pesca, partem para o mar, o que ressalta a importância dessa profissão. Esses barcos artesanais, projetados para navegar tanto em águas rasas quanto profundas, são um testemunho da longa história marítima da nação. A agricultura também contribui para a economia local, embora seja um desafio considerável devido ao solo arenoso. Os ilhéus cultivam frutas tropicais, vegetais e cocos, que são essenciais na culinária maldiva. Em algumas ilhas, a agricultura de pequena escala e a jardinagem familiar fornecem alimento e uma renda extra. Outra ocupação importante é o artesanato. Os maldivos são hábeis em várias artes antigas, incluindo tecelagem de esteiras, trabalhos em laca e construção de barcos. Essas artes não são apenas meios de subsistência,
mas também uma forma de preservar e transmitir a cultura. As formas de transporte nas Maldivas são tão únicas quanto suas ilhas. Com mais de 1000 ilhas espalhadas pela superfície, o transporte é feito principalmente por barco e avião. Dones, lanchas e balsas são as principais formas de se locomover entre as ilhas, conectando moradores e turistas nos diferentes arquipélagos. Para viagens mais longas, hidroaviões oferecem vistas deslumbrantes das ilhas e recifes de coral. As ruas movimentadas de Malé estão repletas de motocicletas e bicicletas, o que mostra a densidade da cidade. Entre Malé e as ilhas vizinhas, balsas públicas operam, permitindo o deslocamento diário para o trabalho e o turismo. Embora as Maldivas enfrentem desafios devido à sua geografia, elas desenvolveram um sistema de transporte eficiente e diversificado, que apoia tanto os métodos de trabalho antigos quanto as novas indústrias. A coexistência do antigo e do novo é visível em todos os aspectos da vida maldiva, desde a forma como as pessoas trabalham, até a forma como se deslocam. À medida que nos aproximamos do fim de nossa jornada pelas Maldivas, vemos que este arquipélago não é apenas um paraíso natural, mas também uma comunidade vibrante de pessoas resilientes e criativas. Dos antigos marinheiros aos empreendedores modernos, a capacidade de adaptação e inovação das pessoas continua a moldar seu estilo de vida único. Obrigado por se juntar a nós para descobrir as ocupações comuns e os métodos de transporte nas Maldivas. Esperamos que você tenha gostado deste vislumbre da vida diária desta fascinante nação insular. Depois de vermos o dia a dia agitado dos locais, agora vamos mergulhar na natureza que torna as Maldivas tão especiais. Essas ilhas não são apenas um lar para os humanos, mas também um refúgio para uma grande variedade de animais, tanto debaixo d'água quanto em terra firme. Os coloridos recifes de coral das Maldivas abrigam uma rica vida marinha. Cardumes de peixes coloridos nadam entre os jardins de coral, enquanto as majestosas raias-manta deslizam graciosamente debaixo d'água. As Maldivas são um dos poucos lugares no mundo onde é possível encontrar tubarões-baleia, esses gentis gigantes do oceano. Apesar de seu tamanho imenso, essas criaturas são inofensivas para os humanos e oferecem um espetáculo incrível para mergulhadores e entusiastas do snorkel. Mas não são apenas as grandes criaturas marinhas que nos fascinam. Os recifes de coral estão repletos de vida com criaturas menores, mas não menos especiais. Vejam como os peixes-palhaço nadam alegremente entre as anêmonas e testemunhem a complexa dança dos camarões limpadores, que cuidam da higiene de seus clientes maiores. A biodiversidade que prospera aqui é um equilíbrio delicado, onde cada criatura desempenha um papel fundamental na saúde do ecossistema. Acima das ondas, as Maldivas também abrigam várias espécies terrestres únicas. As áreas de terra limitadas e o isolamento das ilhas levaram ao desenvolvimento de criaturas fascinantes. As raposas voadoras, também conhecidas como morcegos frutíferos, são frequentemente vistas planando entre as árvores ao entardecer, suas grandes asas projetando longas sombras no pôr do sol. Esses morcegos são muito importantes para a polinização e dispersão de sementes, contribuindo assim para a saúde da vegetação da ilha. As Maldivas também são um paraíso para os observadores de pássaros. As ilhas servem como uma importante parada para muitas aves migratórias, e espécies como o 30-réis branco e a garça maldiviana podem ser vistas planando graciosamente no céu. O 30-réis branco, com suas asas perfeitas, é um símbolo de pureza e serenidade, assim como as próprias ilhas. A preservação dessa riqueza natural única é uma prioridade para os habitantes das Maldivas. As atividades de conservação visam proteger os delicados ecossistemas marinhos e terrestres, que abrigam essas espécies únicas. Áreas marinhas protegidas e práticas de turismo sustentável são apenas algumas das medidas tomadas para garantir que as futuras gerações possam desfrutar da beleza natural das Maldivas. E para finalizar esta parte, lembrem-se de que as Maldivas não são apenas um paraíso para os humanos, mas também um paraíso para muitas criaturas únicas e maravilhosas. Da profundidade do oceano até o topo das árvores,
A vida selvagem das Maldivas adiciona beleza e encanto a essas ilhas especiais. Obrigado por se juntarem a nós nesta jornada pelas maravilhas naturais das Maldivas. Esperamos que esta visão da vida selvagem única das ilhas tenha dado a vocês uma compreensão mais profunda da maravilhosa biodiversidade que prospera aqui.